O programa CCBB Educativo é desenvolvido pelo JACA, Centro de Arte e Tecnologia, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. E desde o início da pandemia, realiza um programa híbrido com grande parte das ações online. O programa tem o apoio do Banco do Brasil e patrocínio da BBDTVM. Boa tarde a todos. É um prazer receber vocês aqui no Transversalidades, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta ou quiserem fazer alguma interação, nesse primeiro momento a gente pode fazer isso pelo chat. Eu gostaria de agradecer ao público, a vocês que estão aqui, e as convidadas, Viviane Pinto, Giovana Freitas e Luana Cavalcante, e ao convidado Caio Honorato, pela presença. Viviane Pinto atua como coordenadora pedagógica do Programa Educativa do Museu Nacional da República, é educadora cultural, com pesquisa e atuação em mediação cultural, políticas públicas, gestão e produção cultural. É mestre em estudos culturais e especialista em gestão cultural pela USP, com graduação em administração pública pela Unesp, trabalha com formação cultural e organização de trabalhos coletivos, tendo como princípio a democracia cultural. Temos a Lua Cavalcante, que atua como mediadora cultural do Programa Educativa do Museu Nacional da República, é artista, educadora e mulher com deficiência, formada em fotografia, concluindo a licenciatura em pedagogia e se aventurando pelos caminhos da pedagogia griot, se coloca como corpo artístico, político, pedagógico, propondo reflexões sobre quais lugares reais, imaginários e encantados esse corpo aleijado habita e opera. A Giovana Freitas, que atua como mediadora cultural do Programa Educativa do Museu Nacional da República, é pedagoga e educadora popular, pós-graduanda em Arte, Cultura e Educação pelo Centro Universitário de Maringá e licenciada em Pedagogia pela UFSCar, com interesses em artes, periferias, negritudes, decolonialidades e crianças. E Caio Honorato, que atua como formador e consultor do Programa Educativo do Museu Nacional da República, é professor do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília, doutor em Educação pela FE-USP, especialista em arte contemporânea e bacharel em artes visuais pela FAV-UFG, e pesquisa sobre a atuação dos públicos e a mediação cultural, as conjunções e disjunções entre arte e educação, as relações entre arte, educação e política. E nesse encontro irão compartilhar seus processos de pesquisa e desenvolvimento de materiais educativos, em interlocução com a Escola Parque da Natureza de Braslândia, em que buscam conexões entre a metodologia de pesquisa-brincadeira realizada com estudantes e professores da escola e a pesquisa das plantas no acervo do MUM, que é o Museu Nacional da República. Também irão compartilhar o processo de experimentação dos materiais educativos com outras escolas e educadores. Super bem-vindos todos e é um prazer imenso ter vocês aqui. Eu passo a palavra, então, para vocês. Boa tarde. Obrigada, Tati. Eu quero começar agradecendo a você e a toda a equipe do Programa Educativo do CCBB, Samantha, Chica, Val, Xanda, Mariana, Arthur, Rosane, Flávio. Bom, para a gente é uma alegria participar do Transversalidades, né? Porque todas nós, né, a gente participou de diferentes formas da construção do educativo do CCBB em Brasília, em colaboração com o JACA, então para a gente é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Eu também agradeço o interesse e a presença de cada um de vocês aqui hoje. Bom, é uma alegria para a gente poder contar do trabalho do Programa Educativa do Museu Nacional da República, também aqui em Brasília, e que é o programa em que nós trabalhamos atualmente, né? Eu, Lua, Giovana, Caio. E para essa conversa pública de hoje, né, a gente entendeu que a gente está abrindo uma série de conversas sobre educativos, que o público aqui né, na sua maioria educadores, professores,
E nós pensamos em contar sobre a pesquisa desenvolvida em colaboração, então, com educadoras e crianças da Escola Parque da Natureza de Braslândia, que é uma escola pública referência em educação ambiental aqui em Brasília, né? E essa nossa colaboração resultou no material educativo que nós vamos apresentar para vocês, que é um material que traz proposições e brincadeiras com crianças, adultos e natureza. E, bom, para a nossa dinâmica aqui, então eu vou começar falando brevemente de alguns princípios conceituais e metodológicos que orientam o programa Educativa. A Lua e a Giovana vão entrar em especificidades da pesquisa com a Escola Parque da Natureza, a produção do material educativo e a experimentação do material. O Caio vai poder entrar na relação da educativa com o estado da arte, da mediação, e a conversa pode seguir e ir mais a fundo de acordo com o interesse e a participação de cada um de vocês aqui presentes. Bom, eu vou compartilhar uma apresentação, né, com vocês, com algumas imagens e textos que podem ajudar a gente nessa exposição inicial. Então, peço licença para compartilhar minha tela. Eu não sei de onde vocês estão falando, eu imagino que de diferentes cidades, estados, né, do Brasil, porque essa dinâmica virtual, a gente passou a contar com um público mais diverso geograficamente, né? Então, eu vou começar apresentando brevemente o Museu Nacional, para quem não conhece. Essa é uma imagem do Museu Vista de Cima, né? O museu é um ponto turístico da cidade, ele fica no eixo monumental de Brasília, ao lado da rodoviária do Plano Piloto, e ele está numa localização estratégica, né? E também tem a entrada gratuita, então essas são informações aí relevantes para a gente entender que esse museu recebe públicos diversos, né, em termos etários, econômicos, geográficos e sociais do DF e de outras regiões, né? Eu gostaria de começar com algumas informações que podem contextualizar e dimensionar a iniciativa do Programa Educativa do Museu Nacional da República, que é o fato de ser um projeto cultural pensado e aprovado por um edital público do FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, daqui do Distrito Federal, para desenvolver um programa com uma série de atividades educativas do museu ao longo desse ano de 2021, né? E o projeto aprovado, então, propõe atividades de pesquisas e ações de mediação, encontros formativos e materiais educativos. E um ponto de partida do projeto da Educativa foi sua própria reformulação diante do novo contexto da pandemia. E a necessidade aí de repensar o trabalho e todas as atividades, né, que tinham sido pensadas e propostas antes da pandemia, né? Quando o trabalho da mediação cultural acontecia essencialmente na dinâmica presencial, né, no espaço aí das relações entre arte e públicos do museu, né? E com a pandemia, então, o projeto ele teve que ser todo repensado para acontecer no ambiente virtual, né, online. O projeto anterior, ele se estruturava em torno de eixos comuns ao trabalho de um educativo, né? Então, arte, patrimônio, públicos e mediação. E com a reformulação do projeto em pandemia, né, ele passou, então, a contemplar também os eixos ambiental, digital e saúde, né? Esses são os eixos do programa Educativa. E essa é uma questão central que orienta as nossas reflexões. Qual seria o papel da arte, do museu e seus educativos neste momento, né? Na reformulação do projeto, em pandemia, né, o que a gente tem ressaltado é a importância de ter entendido
a natureza e as plantas, mais especificamente, né, como tema para as pesquisas e para o desenvolvimento das ações com os públicos. Nós, então, pensamos as plantas como mediadoras, né, elas possuem uma capacidade agregadora de articular os diversos eixos de atuação da educativa, e a gente está interessada aí no que a gente pode aprender com as plantas, né? A natureza e as plantas, então, mais especificamente, elas possuem um lugar central no debate da crise ambiental e climática em curso, que é uma crise planetária que estamos todas nós envolvidas, né? Então, nós entendemos a pandemia como um marco temporal da relação da humanidade com a natureza. E a gente vive um momento central para rever os princípios e referências que orientam a nós e a nossa relação com a natureza. Então, a gente parte de questionamentos dessa separação da humanidade e natureza, que fundamenta o pensamento colonizador, explorador dos recursos naturais, né? E esse é um pensamento em que predomina a lógica do capital, que sobrepõe a humanidade em relação à natureza, né? E nos interessa, então, pensar como a gente pode se desvencilhar dessas amarras, né, que nos separam da natureza e que são amarras seculares, né? Em nossos estudos e conversas, né, como essas que a gente está tendo aqui, nós entendemos que o amor à natureza, ele é cultural, né? A gente entende que nos reconhecer como parte da natureza é central aí para cuidar e respeitar todas as formas de vida para além do ser humano. Por isso, a gente se alimenta de epistemologias que promovem práticas pedagógicas orgânicas, né? Que são, então, práticas que favorecem a vida, as vidas, né? O cuidado, o respeito às diversas formas de vida. Então, a gente se alimenta, então, de epistemologias contracolonizadoras, né? De cosmovisões de povos originários, que se interessam por práticas orgânicas e relações em rede, né? Sem hierarquias de saber, onde todas as vidas importam, né? E desde antes da pandemia, a gente, no eixo mediação, a gente já trabalhava com os conceitos de mediação como pesquisa, prática documentária e produção compartilhada de conhecimento. E nessa perspectiva, o museu está em rede, ele está em interlocução com outros atores, né? Sendo então mais um agente social dentre outros. E aqui os públicos são entendidos como sujeitos praticantes de cultura. E essa imagem ajuda a gente a explicar esses conceitos, né? É o diagrama das tipologias de rede, concebido pelo engenheiro Paul Baran, no início dos anos 60. Nessa rede centralizada que a gente vê à esquerda, a mediação pensa o museu como um polo irradiador de conteúdos, dentro da lógica de que a produção de poucos é distribuída para muitos, né? Aqui a gente está pensando, então, em poucos, museu e artistas. E na rede distribuída à direita, o museu atua de forma interdependente com outros agentes, né? Abrigando aí uma articulação entre muitos do que também é produzido por muitos. Essa é a perspectiva da mediação como prática documentária. E a gente entende que essa é uma perspectiva mais atual, que reconhece os públicos como praticantes da cultura e também as dinâmicas culturais possibilitadas pela internet. A mediação como pesquisa, ela corresponde a uma tentativa de diálogo mais horizontal com os públicos, né? E para a nossa conversa e pesquisa com os públicos, nós concebemos e nos desafiamos a praticar uma abordagem de 4 perguntas subsequentes. Né? Quais perguntas são perguntas para nós, educativo e museu, né? Ou seja, é necessário que nós, educativo e museu, estejamos implicadas nesse processo dialógico.
quais perguntas não podemos responder sozinhos, quais perguntas nós só poderemos responder com os públicos e de que modo elas também são perguntas para os públicos, né? Ou seja, perguntas que também interessam aos públicos. O recurso ao uso de perguntas é frequente no trabalho educativo em museus e espaços culturais, como estratégia para disparar o diálogo. E essa sequência de questões pensa o museu e seu educativo como propositores de diálogos efetivos. E nesse processo a gente entende que conhecimentos são construídos e partilhados de maneira multidisciplinar e colaborativa. Eu quero aqui, né, apresentar um dos sociogramas do projeto, onde algumas das ações de mediação e interlocutores do projeto podem ser vistos de forma relacionada. E para a leitura, então, desse sociograma, considerem que os pontos verdes se referem às ações, os marrons aos interlocutores, as ligações em laranja se referem a ações pontuais e as ligações em azul a ações longitudinais, né, que se dão ao longo do projeto. E então, nesse sociograma, a gente vê principalmente a relação entre o acervo e escola, a produção de materiais educativos e encontros formativos, né? Então, a gente tem a pesquisa no acervo do museu tendo as plantas como índice, a pesquisa com a Escola da Natureza e a produção de materiais educativos em interlocução com estudantes, né, e educadores da Escola Parque. Antes, né, de já passar para a Giovana e para a Lua entrarem na apresentação da pesquisa com a escola, né, e do material educativo, eu acho que é importante dizer que uma base essencial da mediação como pesquisa, né, é o pensar com e não o pensar para. Então, por isso que a gente propôs essa interlocução com a Escola Parque da Natureza de Braslândia, e os professores e as crianças da escola, elas são co-pesquisadoras, né? Nós, de fato, construímos conjuntamente o material educativo. É lógico que esse pensar com a Escola da Natureza não dissipa uma dimensão do pensar para, né? Porque também há o uso do material por outras escolas e professores. Esse, aliás, é um momento que a gente está agora de experimentação do material, que pode ser experimentado em diversos contextos educacionais, como vocês vão poder perceber. E eu já posso passar, então, para você, Geo, para continuar. Pode ser? Obrigada, Ivi. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Eu sou a Geo. Eu vou fazer uma autodescrição para quem não me vê. Eu sou uma mulher de pele marrom, tenho cabelos crespos que estão soltos, partidos ao meio. Estou usando uma camisa colorida, tenho ao meu fundo paredes amarelas, uma parede amarela e uma branca e um bibelô pendurado na parede. Assim eu encerro a minha autodescrição. Queria agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui no CCBB, no Educativo, num lugar que foi uma escola também, né? Fui educadora no Jaca, então muito bom ver você, Tati, ver Samanta, ver uma galera aí de novo. A Val, oi Val. Bom, acho que a gente pode começar a conversar já mais detidamente sobre o material educativo. Então aqui a gente vê o sociograma, que mostra a relação entre acervo, a pesquisa no acervo, materiais educativos, a Escola Parque da Natureza, a EPN Brás, e educadores de escolas públicas e privadas. Então, os pontos marrons são os nossos interlocutores, então professores e EPN Brás, e os pontos verdes são as nossas ações.
que é o material, são materiais educativos, não é só o material educativo, a gente tem feito material educativo junto com um coletivo aqui de Brasília, o Filhas da Terra, estamos elaborando a rádio educativa, então, assim, tem uma série de ações, embora hoje a gente vá apresentar, que também são feitas em colaboração, mas hoje a gente vai apresentar só o material educativo. Pode passar, Vivi, por favor. Esse é o print da nossa primeira reunião com a Escola Parque da Natureza. Então, eu acho que a gente pode começar a falar que essa colaboração começa com muitas trocas afetivas e conceituais. Então, temos conversado com a Escola Parque desde de fevereiro desse ano, por conta da pandemia online, então, em reuniões virtuais e muitas conversas no WhatsApp, para tanto de apresentação da escola para a equipe educativa, quanto da equipe educativa para a escola. Então, trocando um pouco das nossas referências, dos nossos desejos, dos nossos horizontes, para ir afinando essa construção, né, e que desemboca aí no material educativo. Eu vou falar muito rapidamente da Escola Parque. Para quem não é de Brasília, pode ser uma novidade, né? A Escola Parque é um modelo de escola aqui do Distrito Federal que atende 1 ou 2 vezes por semana estudantes da rede pública de ensino e oferece formações diversas em cinema, em circo, teatro, música, natação, literatura. E aí o interessante da Escola Parque é que o eixo de atuação ele é escolhido a partir da realidade do território. Então, a Escola Parque da Natureza, por estar localizada numa cidade cercada pela produção agrícola, escolhe como um dos seus eixos de atuação a educação ambiental. Então, aí a gente vai encontrando essa afinidade, né? Além da educação ambiental, a escola também trabalha com educação em artes, educação patrimonial e educação física. Pode passar, Vivi. Pode voltar, Vivi. Então, essa parceria, essa conversa, né, entre o programa Educativa, a Escola Parque da Natureza, para pensar essas nossas afinidades, esses nossos desejos, vão chegando num lugar, quando a gente começa a pensar no material educativo, que não é possível pensar esse material sem um novo interlocutor aqui, que são as crianças. E aí as crianças aparecem, então, no nosso sociograma como copesquisadoras, e aí justamente por esse desejo de não produzir um material para as crianças, né? E a gente tenta fugir desse lugar de uma produção adultocêntrica, mas como é que as crianças podem aparecer não só imageticamente no material, mas contribuindo a partir dos seus repertórios de brincadeiras, dos seus desejos, dos seus contextos. Pode passar, Bibi. E aí surge, nesse movimento, uma questão, né? Um desafio que é como nos aproximar das crianças nesse processo de pesquisa para o material, preservando o seu direito ao brincar. Em como a gente apresenta essa pesquisa, como a gente tenta conversar com essas crianças de uma forma que respeite essa condição de infância, né? E aí é quando a gente começa a se debruçar, teoricamente, sobre possibilidades de construção. E aqui nessa imagem tem uma, para quem não enxerga, para quem não vê a tela, tem uma fotografia de uma criança com mãos infantis apontando para um fruto de uma árvore do cerrado, e ao lado tem um trabalho da artista Shirley Paz Leme, que é da série Geografia do Acaso, que são desenhos feitos em pólen acrílico e água.
Eu vou compartilhar aqui esse trechinho do livro do Gandhi Pioski, Brinquedos do Chão, que diz: quando a imaginação da criança encontra a natureza, ela se potencializa e se torna imaginação criadora. A natureza tem a força necessária para despertar um campo simbólico criador na criança. Então, a gente tem aqui, né, um desafio de confluir essas questões que são levantadas pela escola, a partir da educação ambiental, as nossas pesquisas no acervo do museu, em busca das plantas nesse acervo, e as crianças, e aí entendendo o brincar como uma expressão cultural infantil, e a natureza como esse lugar que vai interconectar, né, todos esses espaços, todas essas discussões. Então, a gente vai buscar no Bachelard, em Poética do Devaneio, para pensar esse lugar da natureza como potencializador da criação, da criatividade. Mais recentemente, a gente vai em Léa Tiriba, e conversamos com ela na semana passada, inclusive, em um dos webinários, nosso 7º webinário, para conversar sobre o desemparedamento, sobre essa necessidade de abertura, né, tipo, espacial, então, de que quando a gente propõe atividades fora, em espaços abertos com a natureza, é possível que a gente construa uma relação de mais afetividade, de importância para com a natureza das crianças. Então, se elas ficam dentro de casa ou dentro de espaços cimentados, cercados, é muito menos possível que elas criem uma sensação de pertencimento com esse espaço ou com a natureza. Gandhi Pioski, Gabriela Romeu, que vão fazer uma caminhada aí pelo Brasil para levantar esses diversos brincares de contextos diversos, de crianças diversas, e aí trazem para a gente essas multiplicidades, até mesmo de organização entre as crianças e como os elementos naturais eles trazem uma riqueza para esse brincar. E a gente vai também nas pesquisas da área da sociologia das infâncias e em estudos afro-indígenas levantados pela pedagogia griot para pensar essas agências infantis e as potências da oralidade como a contação de histórias e como o relato. Então, é a partir dessas pesquisas, dessas reflexões que a gente junta ao brincar na natureza e a escola para construir, para gestar o material educativo. Pode passar, Vivi, por gentileza. Então, nesses encontros, nessas conversas, para começar a colocar em prática esse desejo de participação das crianças, a gente criou. E aí, quando eu falo nós, eu digo o programa e educadores e educadoras da Escola Parque da Natureza. Então, aqui tem um pouquinho de cada um de nós. Então, a gente nesses encontros, né, para colocar em prática esse desejo de participação das crianças, a gente cria algumas ferramentas, entendendo um contexto de pandemia, e que já existe uma questão de dificuldade de acesso às aulas. A Braslândia se situa numa área rural e aí tem questões com acesso à internet, mas aí entra um terceiro elemento, que é o museu, aí já nessa dificuldade que já está posta, né, dos professores em comunicação com os estudantes. Tanto que o maior canal de troca entre os professores e as crianças era o WhatsApp, porque até pela ferramenta do Google Sala de Aula era muito difícil, porque os estudantes precisavam de computador, precisavam de uma internet com estabilidade. Então, a nossa questão é essa, nesse momento, né? Como integrar um museu, um terceiro elemento nessa conversa. E aí, juntos, em reuniões, pensando em metodologias de
interação com as crianças, a gente cria o Coco da Árvore Perguntadeira, que foi um coco gravado por Lu e eu, para ser compartilhado em formato MP3, e aí justamente por essa facilidade de ser replicado entre os alunos, entre as crianças e os estudantes. E criamos também a narrativa da Árvore Conversadeira, que mais tarde a gente entra nela porque ela já faz parte da experimentação. E aí esse coco, ele é uma ferramenta, ele é a nossa ferramenta de pesquisa, é a pesquisa brincadeira, e tem como objetivo colher essas informações sobre o repertório de brincadeira das crianças. Então, esses são cards que foram criados pela equipe de educadores da EPN Brás, e que foram compartilhados via WhatsApp como uma forma de facilitar essa disseminação e também como um apoio, né, como um suporte para que as crianças não só nos escutassem, mas que elas tivessem de forma escrita o que é que a gente estava comunicando com esse coco. E aí, nesse coco, ele é uma narrativa cantada, então a gente traz uma pequena historinha no início de uma árvore curiosa, que tinha muita vontade de entender do que é que as crianças humanas brincavam, né? E logo em seguida vem algumas perguntas, que são perguntas nossas. Então, do que as crianças brincam, o que elas brincam, se a natureza está presente nessa brincadeira, quais sons rodeiam essas crianças. Pode passar, Vivi. E pode passar. Quais brincadeiras elas inventam, se elas gostam de usar a internet. Perguntas também sobre como a escola deveria ser ou como ela poderia ser. E pode passar. Então, esses cards foram enviados para as crianças, para as famílias, né, para as pessoas adultas que cuidavam dessas crianças, junto com essa orientação pedagógica elaborada pela Escola Parque da Natureza, que apresenta a gente, Lua e eu, apresenta o museu e faz esse convite para que as crianças participem dessa brincadeira, né? E aí, a partir disso, pode passar, Vi. E aí, a partir disso, a gente pede para que as crianças respondam nos mais diferentes formatos. Então, a gente recebe vídeo, fotografia, áudio, com algumas respostas, e aí as respostas vêm de perguntas que tocam as crianças. Não havia uma necessidade e nenhum pedido para que elas respondessem todas as perguntas, mas que elas escolhessem ali do que elas escutavam, o que para elas fazia sentido, né? Então, a gente recebe cerca de 20 respostas, e aí o nosso processo começa a ser de categorizar essas brincadeiras, para que a gente comece a fazer uma aproximação com o museu, com o que a gente encontra no acervo do museu. Então, dessas respostas aparecem pés de manga, jabuticaba, brincadeiras de correr, de pintar, de brincar de bola, sons da natureza, a presença de animais também é uma constante, e brincadeiras com brinquedos. E aí, dessas respostas, a gente categoriza em 3 movimentos, né? Que seriam as brincadeiras a partir da natureza, que quando as brincadeiras, onde o suporte é a natureza, o suporte do brincar é a natureza, então espaços com grama, com terra. O brincar com a natureza, que é quando essas brincadeiras de correr, de pegar, onde o corpo é o brinquedo, então a natureza está aí nessa existência, né? Entendendo que nós também fazemos parte da natureza, nós somos natureza. E o brincar de natureza, que é a natureza como brinquedo. Então, as brincadeiras de chão, as brincadeiras de subir em árvore, por aí vai. E aí, a partir dessas três categorias, a gente começa a aproximar com imagens do acervo do museu, com uma vontade não de aproximar no sentido de uma possível releitura dos trabalhos das crianças com o trabalho dos adultos, mas
de evidenciar como essas produções se encontram quando elas têm uma inspiração na natureza. Então, a natureza ela aparece nessas duas produções artísticas, né? E aí a gente começa a chamar, então, de artistas crianças e artistas adultos no material. Pode passar, Vivi, por favor. Aí a gente vai ver alguns desenhos. Esse é do Jonatas, então a gente vai vendo nos desenhos a natureza. É muito comum as crianças se desenharem também dentro dessa natureza, que tem a árvore como suporte da brincadeira e tem ali um brinquedo, né, um balanço. A gente vê sons a gente vê a representação de animais, de ventos, de passarinhos, de som. Aqui a criança se coloca nessa representação também, né, com animais, com expressões da natureza animal, vegetal. Aqui a gente recebe um poema. Esse poema ele aparece no material educativo da Kayla, e aí é um poema que ela adapta, e aí que traz um pouco desse olhar dela, né, para o girassol. Lá em Braslândia tem alguns espaços de plantio de girassol, então a gente imagina que talvez esteja ali dentro do contexto da Kayla, né? Pode passar, Pico. Então, trabalho do Leonardo. Então, assim, em resumo, vão aparecendo a natureza de diversas formas nesses desenhos, como brincadeira, vão aparecendo as brincadeiras com brinquedo, vão aparecendo animais. Então, a gente vai, a partir dessas imagens, desses desenhos, enxergando esse mundo, né? Esse repertório das crianças da Escola Parque de Braslândia, para aí começar a pensar no que é que a gente pode propor para essas crianças como atividade, mas que esteja colado com essa realidade, colado com esse mundo de brincar delas, né? E aí eu acho que a gente pode, então, a partir disso, entrar no material educativo. Muito grata, Geo, pela fala. Boa noite, não. Boa tarde a todos. Eu sou a Lua. Para quem não me enxerga, sou uma mulher branca, de cabelos cacheados até o ombro. Uso um óculos, uma camiseta vermelha, um colar com missangas vermelhas, pretas e brancas. Atrás de mim tem umas paredes com um suporte para bolsas, uma mesa amarela com uns objetos em cima. E aqui eu encerro a minha descrição. E dando continuidade, então, ao que a Geo traz. Bom, a gente entra, então, agora no educativo mesmo, né? No material educativo mesmo, assim. E aí, só recapitulando um pouco o que a Geo traz, a gente tem, então, essa relação com a EPN Braz, que é estabelecida no começo do projeto. E aí, para iniciar a pesquisa, a gente tem algumas desconfianças. Por a escola EPN Braz receber e acolher muitas crianças de um contexto rural, a gente já desconfia que as crianças têm um contato com a natureza muito intenso. E aí a pesquisa ela vem nesse lugar de mapear, de fato, as infâncias, né? De mapear se esse contato ele se dá mesmo ou se é um contato que a gente apenas imagina que se dá. Então, a gente cria o COCO no sentido de coletar essas respostas possíveis para verificar essas infâncias, né? E aí a gente então propõe o COCO como uma alternativa a um questionário, né? O COCO ele vai nesse lugar de... O que a gente pensou é isso, é uma pesquisa com crianças. Como que a gente desautomatiza a coisa, né? Como que a gente acessa as crianças? E aí vem o COCO nesse lugar de estar próximo do que elas podem nos contar, né? E como elas podem nos contar de um jeito lúdico mesmo, né? E aqui essa palavra é bem importante para a gente, assim. E aí, então, a gente cria o COCO e aí pede respostas de todos os modos. Podem ser respostas que vêm como desenhos, como vídeos. Enfim, a gente quer saber como elas brincam. Então, a gente recebe essas respostas todas e aí começa a analisá-las junto à pesquisa no acervo. E aí eu falo um pouquinho, então, sobre a pesquisa no acervo agora. A gente entra no acervo do Museu Nacional da República de Brasília com o índice das plantas.
e aí não são plantas arquitetônicas, são plantas vegetais, a gente entra com a pergunta de se, primeiro, existem plantas no acervo do Museu Nacional. A gente descobre, então, que existem cerca de 200 obras que trazem as plantas como temática de forma mais escancarada mesmo, né? E a gente, então, mapeia essas obras, né, categoriza elas em algumas instâncias, como, por exemplo, representação da planta, planta como ideia, planta como ausência até, enfim. E aí vai criando essas categorias para poder, né, ir analisando como que essas plantas aparecem no acervo. Então, a gente tem, nesse momento, as plantas no acervo e as respostas das crianças. E aí, agora, a gente junta essas duas coisas. E já, como a Gil já trouxe, não é um lugar de releituras, porque as crianças não tiveram acesso às obras do acervo. Mas a gente consegue começar a perceber que existem semelhanças e coincidências e relações muito intensas e muito ativas. E aí, Vi, eu não sei se você volta a apresentar e mostra o vídeo, ou se eu já começo a mostrar o site. O vídeo ele vai trazer uma das respostas das crianças, né? Que é um vídeo. A gente recebeu desenho, poesia, e esse foi um vídeo que a gente ficou. Acho que vale a pena compartilhar antes de ir para o material mesmo, né? Sim. Sim, eu acho que ilustra muito bem o que a gente está querendo dizer com a participação das crianças. E professora, desculpa que eu tô com um pouquinho de soluço. Das coisas que eu gosto de fazer, de brincar, eu gosto de andar de bicicleta. Gosto de brincar de bola. Gosto de pintar. E aqui em casa tem alguns pés de manga também. E pés de acerola. E a escola? Do que eu acho da escola? Eu acho a escola muito legal. Ela ensina a gente, acolhe a gente, ensina muitas coisas pra gente. E quem cuida de mim é a minha mamãe. E o que a gente ouve de barulho? A gente ouve barulho da casa do vizinho. A gente ouve barulho de passarinho, de gato, que aqui em casa tem gato. E é isso. Bom, esse vídeo aí é o vídeo de uma das 20 respostas que a gente recebe do Coloco, e a gente tem essa criança que vai quase em pergunta por pergunta, assim, ela quase faz um desenho para responder cada pergunta da árvore, né? Então, a gente chega nisso, nessas respostas, nas plantas do acervo, e como que a gente junta tudo isso, né? Como que a gente vê tudo isso, cria o material educativo, e como que a gente traz as brincadeiras que eles já nos oferecem, assim, né? Que eles já nos dão dicas. Sim, as respostas são lindas, tem uma mais linda que a outra. A gente vai ver algumas delas no material educativo, porque aí começa o trabalho de elaboração material, né? Do material educativo, assim. Eu vou começar a mostrar aqui, então. Vou apresentar agora. Peraí. Então, aqui tem o nosso site, e aí, aqui na aba Material Educativo, a gente consegue acessar já o material. Então, a gente tem algumas proposições, eu vou passar rapidinho, mas aí eu já vou entrar no material em si, que fica lá embaixo, ele completinho. Vocês podem acessar ele por aqui, ó. Aí já tem um aqui aberto para mim. Bom, então a gente está com tudo isso, as plantas, as brincadeiras e as respostas. A gente começa a conversar, então, como é que a gente combina essas três coisas, né? E a gente, então, vai colocando elas no sentido de refletir sobre o que elas nos dizem. Então, a gente vai criando algumas proposições de brincadeiras que surgem a partir das relações que a gente faz entre as respostas e entre as obras de arte presentes no acervo. Aqui a gente tem a primeira proposição do material educativo,
que vai trazer sempre um questionamento, né? Uma frase que dá esse primeiro gatilho do que vai vir enquanto brincadeira e enquanto proposição. Então, aqui a gente tem já a primeira proposição e a gente traz o João Pedro, enquanto criança artista. Aqui tem 2 prints de um vídeo que a gente recebe do João Pedro brincando com este carrinho de bebê. E a gente relaciona o vídeo do João Pedro com uma das obras presentes no acervo, que é a obra do André Teraima, que é um artista adulto. O João Pedro, ele tem uma relação muito íntima com a terra e ele faz do seu quintal um grande espaço imaginário encantado, assim. E aí ele transforma o carrinho de bebê em um trator na sua brincadeira. E aí o vídeo é esse mostrar, né, do trator. E aí a gente não vê mais um carrinho, a gente começa a ver um trator da brincadeira do João. E aí o André Teraima, ele usa os cavaletes, o trabalho dele é uma vídeo performance, e aí ele usa esses cavaletes enquanto escada. Então a gente percebe que o João Pedro e o André operam um material mais ou menos do mesmo jeito. Operam um material que a princípio tem uma utilidade e transforma essa utilidade a favor deles, né? A favor da própria brincadeira. E a gente coloca aqui como se o André também estivesse brincando, né, com esses cavaletes ao operar esse jogo aí que ele traz. A partir da relação entre os dois, a gente traz, então, uma proposta de brincadeira. Então, a gente faz aqui uma reflexão sobre esses 2 elementos que se combinam e aí propõe, então, uma brincadeira com a natureza. Todas as brincadeiras têm a natureza como suporte, ou enquanto brinquedo, ou enquanto companhia, né? Trazendo um pouco do que a Gil trouxe daquelas 3 frases que a gente chegou na categorização das respostas das crianças. Então, a gente propõe aqui a fauna mágica, que é basicamente uma coleta de elementos que a natureza já descartou. A ideia não é roubar nada na natureza, então procurar folhas, procurar sementes e galhos que já estão no chão para se criar seres imaginários encantados novos, né? Para dar vida a outros seres. Nesse mesmo jogo que o João e o André operam, de pegar uma coisa que tem uma função e aí refazer essa função sobre esse elemento a partir de um desejo, a partir de uma instância imaginária. Então, a gente traz aqui o passo a passo de como seria essa brincadeira. A segunda proposição que surge de tudo isso, ela vem da relação entre o desenho que a gente recebe da Helena, a criança artista, com a obra do Nino Kais, né, o artista adulto que está presente no museu. A gente percebe, a partir do desenho da Helena, que ela traz uma dimensão física para o vento. Ao colocar o vento aqui com forma, com cor e trazer o nome do vento, ela traz esse jogo de plasmar a natureza para o brinquedo. E aí a gente percebe que o Nino plasma uma natureza para o museu, assim, né? Ao trazer essa casinha de passarinho, ele faz o museu abrigar a natureza. E aí a gente percebe que o desenho da Helena tem esse mesmo sentido, de abrigar a natureza dentro do desenho. Então a gente faz essa relação com os dois. E aí, a partir disso, a gente propõe a brincadeira do catavento de folhas, que tem essa coisa de tentar pegar um pouco do vento para si também, né? E aí traz o passo a passo, por exemplo, do catavento de folhas aqui. Aí só uma anedota sobre o material, aqui a gente está com um probleminha aqui no PDF, mas a gente vai corrigir isso. Mas a gente também traz, por exemplo, um material dentro do outro. Desculpa, Lu, acho que já está ok. Não está abrindo aqui do meu vídeo. Enfim, mas a gente traz um material dentro do outro. A gente também faz uma pesquisa, por exemplo, de cartazes outros que falam sobre a natureza, e a gente coloca, então, esse cartaz do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro Ambiental, né, aqui do Distrito Federal, que traz várias espécies de aves nativas do Cerrado. Então, é um material que também abriga outros tipos de materiais. Meio que como uma curiosidade, assim, também, né? A terceira proposição, ela vem a partir da relação entre o desenho da Amanda e do desenho da Shirley,
que é uma artista presente no acervo. E aí a Amanda, ela traz, por exemplo, também quase como a criança do vídeo, né? Ela também traz vários elementos que vão dizendo as respostas. Então, ela traz um pé de jabuticaba, traz uma televisão, uma abelha, uma piscina. Isso que eu acho que é uma bananeira. E aí a gente percebe, então, também instâncias outras, né? De como que a Amanda traz a abelha e a gente tem uma artista no acervo que trabalha justamente com o pólen. E usa o pólen coletado pelas abelhas, né? Difundido pelas abelhas aí no meio natural para ter um trabalho artístico a partir desse material, né? Então, a gente vai percebendo essas relações que se dão de modo quase mágico, assim, para mim. E aí a gente propõe, então, a brincadeira de tintas naturais, trazendo a coisa de mexer com a terra, né? De que, por exemplo, a Shirley extrai o pólen, que é trazido pelas abelhas presentes no desenho da Amanda, e a gente propõe, então, como que a gente pode extrair também uma tinta da natureza, assim como a Shirley faz. A gente propõe, então, aqui as tintas naturais, que são tintas feitas a partir de açafrão, urucum e espinafre, e aí também coloca o passo a passo de como retirar essas tintas, de como fazê-las. A quarta proposição, ela vem a partir da relação entre o desenho da Kayla e o poema que a Kayla adapta com a obra do Rômulo, em que a Kayla traz uma dimensão de observação da natureza. Como a Jo trouxe, a gente, né, o Brasil já tem alguns campos de girassóis, então a gente entende que a Kayla ela tem essa lida com esse campo em alguma instância também, né? Nem que seja de passar pela frente do campo e observar. Então, ela observa o girassol, ela desenha um girassol, ela traz um poema que investiga o girassol, né? E a gente percebe que é o mesmo modo como o Rômulo também propõe as suas obras, né? Ele também vai no lugar de observação e de pesquisa a partir do olhar. E aí a gente, então, traz a proposição de observar também algo que cresce, uma natureza que cresce. E a gente trabalha a observação enquanto cuidado também, né? Enquanto apreço por esse elemento. Então, a gente traz a proposição da plantinha de batata doce, que consiste basicamente em plantar uma batata doce e observar as raízes crescendo. E aí, depois a gente sugere que você faça também um alimento com essas folhas que nascem, né? Então, você observa isso, você percebe o crescimento e depois você se alimenta daquilo. Você cultiva essa relação a ponto de que aquilo faça parte de você. A gente tem aqui da proposição, então, a partir dessa relação da foto do quintal do Davi com uma das obras do acervo, que é essa obra aqui do Rui Macedo. Que é... A gente, então, também percebe essa influência do transformar. O Davi, ele pega esse terreiro e ele também coloca uma ação imaginária no terreiro, no sentido de que ele transforma o terreiro em qualquer lugar que possa ser. Então, ele também tem uma ação transformativa sobre esse local. Ele também tem uma agência que modifica esse lugar, mesmo que no imaginário. E aí, o Rui Macedo ele é um artista que propõe exposições que intervêm sobre o espaço expositivo também. Ele propõe obras que recortam as molduras, né? Ele propõe uma tela que é cortada ao meio e que fica no chão do espaço expositivo. Então, o Rui propõe também uma alteração, uma agência sobre esse lugar. E a gente combina, então, esses dois elementos que os dois trazem, né? E aí, então, a gente propõe o inventário de sementes, que é meio que o contrário da agência. É de como que a gente, então, coleta para observar e para guardar o lugar também, né? A gente traz as sementes aqui no sentido de cultivo para que eu possa utilizá-las em outro momento, mas aí também depois eu volto para a transformação, porque ao plantar uma semente depois, eu também transformo um lugar, né? Eu também tenho uma agência sobre aquele lugar. Então, a gente traz aqui o inventário de sementes como passo a passo. Por fim, a última proposta, a gente traz a partir da relação entre o desenho do Gleiton e da Adriana, e eu acho que essa é a proposta que tem uma relação mais evidente, assim, né? Peraí.
de que o desenho do Gleiton e a fotografia da Adriana, elas são muito parecidas. O Gleiton, ele traz uma árvore com suportes. Esses suportes, eles abrigam elementos. Aí ele também traz um cachorrinho brigando com um gatinho aqui em cima do galho. Mas essa árvore, ela abriga uma bicicleta, abriga uma bola que parece muito o globo terrestre. Então, na minha cabeça, eu já vejo o globo e é uma árvore que sustenta o globo, enfim. Sustenta o mundo. E a Adriana traz também essa árvore com suportes de humanos, assim. E aí, reforçando o que a Gil traz, isso não é uma releitura. O Gleiton não viu essa imagem da Adriana e aí depois criou um desenho. Não, ele criou o desenho a partir da árvore. E depois a gente vai lá e relaciona com a Adriana. Então, a gente traz essa questão de como aqui a árvore, ela é um elemento que faz parte da brincadeira. O Gleiton, ele brinca com a árvore, e a árvore também tem uma agência sobre o brincar dele. E aí, então, a gente traz a proposição de brincar com as árvores, né? De utilizar as árvores como um elemento em que eu posso subir, em que eu posso investigar a textura, em que eu me relaciono de forma corporal mesmo, né, com a árvore. A gente propõe, então, a brincadeira de subir nas árvores, ou, enfim, de brincar a sombra delas, com pega-pega, com esconde-esconde, claro que sempre com a supervisão de um adulto. E é isso, a gente traz, então, aqui algumas outras reflexões que surgem a partir das brincadeiras. A gente também sugere que o material seja experimentado e a gente receba respostas mesmo sobre como foi esse uso, né? A gente quer saber como os educadores utilizaram esse material, como que eles se apropriaram do material e aí trouxeram para o mundo. E, por fim, agradecemos a todas as crianças e todos os educadores da EPN Braz que nos ajudaram nessa co-pesquisa. E aí, Vi, acho que você pode voltar, então, com o slide para a gente contar, então, como é que foi a experimentação com as crianças de modo síncrono, né? Síncrono presencial, lá no INCRA, que é uma das escolas que a EPN Braz atende. Tá com coisa... Tati, você pode dizer como está o nosso tempo, só para a gente ver como que a gente organiza essa última etapa? Me empolguei no material, gente. Tá desligado, Tati. Tati. A gente tem 55 minutos, né? São 4h05. Tá, eu vou contar, então, muito brevemente sobre o material. A gente cai nas perguntas e a gente pode voltar na apresentação depois, né? Nas perguntas. Bom, então a gente vai para o INCRA 6, que é uma das escolas que a EPN Braz atende. A gente cria uma proposta, né, de experimentação material junto com os educadores da EPN Braz, que consiste em um momento de preparação corporal para o uso do material, a experimentação de uma das propostas do material e depois a proposta em si, né, a brincadeira em si. Então, a gente imprime o material todo, traz para as crianças, divide-as em grupos, né, faz uma divisão de grupos, e aí começa, então, a proposta em si. Então, a gente traz alongamentos para que as crianças também tragam o corpo, né, tragam essa presença corporal para começar a brincar com a natureza. Pode passar, gente. A gente, então, depois explica o material, relembra como é que foi todo o processo, né? E aí para algumas crianças, de fato, foi relembrar, porque algumas delas fizeram parte das respostas, né? Algumas delas, de fato, aparecem no material, né? Como vocês puderam ver. Então, a gente traz essa recapitulação. E aí parte para a brincadeira em si. A gente fez a fauna mágica, então a gente já levou alguns materiais coletados, porque a gente ficou com medo de talvez não dar tempo, enfim, de não ter material suficiente para as crianças, mas a gente já preparou, então, algumas sementes, algumas folhas, mas na escola também tinha, então também podia, né, elas pegarem lá no processo. E aí, então, faz a brincadeira em si, de propor que elas que elas reúnam esses materiais
e aí comecem a criar elementos, criar seres, criar entidades, criar brincadeiras. E aí surgem ideias das mais variadas, surgem crianças que criam roteiros quase cinematográficos para os seus objetos, literalmente. Surgem seres que existem, seres que não existem, enfim, diversos tipos de interação, assim, elas extrapolam muito o que é proposto, elas extrapolam o suporte, extrapolam a ideia inicial, e é isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer saber como que acontece. Enfim, tudo é feito em parceria com os professores da EPN Braz. A gente tem, então, essa troca de condução muito, muito equilibrada, né? Quando os educadores da educativa começam a não saber muito bem para onde ir, aí os educadores do EPN Braz entram, e aí conduzem, e aí vice-versa. Então, é uma troca muito conjunta. É isso. Basicamente, é isso. A gente pode voltar nas questões para o material. Caio? Obrigado, Lua. Tati, você muito rapidinho, tá bom? Ah, tá. Eu estava no mudo, gente, respondendo vocês, mas estava mudo. Temos ainda algum tempinho? Eu, na verdade, já vou fazer uma passagem para... Eu acho que o mais importante é a gente poder conversar, claro. Mas então, boa tarde para todo mundo, né? Também, né, como a gente aprendeu com o Nego Bispo, boa tarde para todas as vidas. Eu me autodescrevo rapidamente, para quem não me vê, eu sou um homem de pele clara, cabelo curto, barba e cavanhaque, uso óculos e estou com uma camisa estampada e falo do meu escritório, então atrás de mim tem uma estante com livros. Bom, eu acho que a gente realmente pode ter assim vários tipos de conversa, né? A partir então das nossas apresentações aqui. Eu suponho que para os colegas, para as colegas professoras, professores que estão aqui, o principal, né, do que a gente poderia compartilhar, enfim, foi trazido justamente pela Lua, pela Giovana, também, em alguma medida, pelo que a Viviane trouxe. Talvez a minha fala abrisse uma outra possibilidade de conversa, e aí, retomando algumas coisas que Viviane também já trouxe, no sentido, bom, de a gente compartilhar aqui que concepções de mediação cultural, né, nós estamos mobilizando, e aí talvez sublinhar aqui algumas hipóteses, né, para daí vocês nos ajudarem a pensar, né, se o que a gente está pensando, que está fazendo enquanto mediação faz sentido, procede ou não, né? E aí, para resumir a conversa, eu voltaria, né, à ideia de colaboração que nos traz aqui, não é? A partir do tema pergunta, como museus e escolas podem produzir conhecimento em colaboração. Acho que colaboração, vocês podem imaginar uma palavra com vários sentidos, né? Enfim, por exemplo, quando ela substitui a ideia de trabalhador, né, denominando uma relação profissional precarizada, bom, esse é um sentido que a gente gostaria de evitar. Talvez fosse mais interessante pensá-lo em relação a um outro termo mais próximo, né, que seria o de participação, assim. Então, talvez a nossa vontade, né, fosse a de não simplesmente disponibilizar situações, né, das quais os diferentes públicos pudessem participar, mas situações que estivessem, digamos, sendo editadas e controladas, né, por nós, eventualmente, bom, se isso não é injusto com o termo também, né, com sentidos diversos da participação, eu acho que isso talvez dissesse mais respeito à ideia de participação, ao passo em que a ideia de colaboração, no caso, né, pensada entre museu e escola, né, entre museus e escolas,
pressupõe, de fato, um compartilhamento de tempos e propósitos, não é? De uma forma que não pode ser pressuposta, né? A colaboração não é um conceito, né? Ela, sobretudo, deve ser verificada numa prática, né? É esse lugar da prática, não é? Do processo, que se apresenta como uma instância de verificação da própria atualidade e pertinência, né? Do que se propõe enquanto colaboração. Portanto, esse fazer junto, não é? O fazer com, não pode se sustentar apenas teoricamente, né? Então, vejam como, não é, isso é aqui uma condição para a ideia de produção coletiva de conhecimento, não é? E a nossa vontade de, bom, aproximar, não é, o que a gente tem feito enquanto mediação disso, também, de certa forma, faz uma ressalva à delimitação da mediação como um serviço, que eu acho que é uma expectativa muito presente, né? Portanto, para quem trabalha, né, com mediação, a expectativa de que a mediação funcione como serviço, né? Ela tem um peso muito grande. Então, imagine, a passagem para, né, o trabalho de mediação como pesquisa e como colaboração, de fato não pode ser pressuposta. Eu acho que no nosso caso, né, houve algumas condições assim que possibilitaram que a gente se arriscasse nessa direção, né? Bom, eu acho que a primeira delas, né, a Viviane mencionou muito pontualmente o fato de que este é um projeto financiado por um fundo de cultura que traz dinheiro direto, né? Dinheiro público direto para uma iniciativa que se apresentou um edital. Então, no fim das contas, é o projeto, né, aprovado nessa instância que regulamenta o processo, né? E aí, bom, com a pandemia, eu acho que, claro, é difícil dizer que a pandemia, em qualquer aspecto, tenha trazido coisas interessantes, mas, de fato, o espaço de reformulação do projeto que isso abriu para nós em algum momento, né? A par, é claro, do trabalho que isso nos deu, assim, né? Não só de ter que refazer o projeto de novo, né? Mas também o de, claro, ter que responder a essa situação completamente inédita, né? Para a qual ninguém se preparou e que nos despreparava muito, não é? Curiosamente, né, isso nos deu uma certa flexibilidade, né? Então, a ideia de não só nos dirigirmos a uma escola, né, como destinatária, como beneficiária das nossas ações, mas trazê-la para uma conversa de forma mais próxima, né, longitudinal, enfim, em que a escola, de fato, é uma co-laboradora, né? É uma co-pesquisadora do que a gente pretende enquanto pesquisa, e a escola, obviamente, aí se multiplica, né, entre educadoras, professoras, crianças, pais, né? A Escola Parque é uma escola que atende outras escolas, ela própria, então, é uma espécie de escola hub, né? Enfim, não tenho tradução para a palavra, mas e uma escola que tem uma experiência específica, né, que está numa região dentro do Distrito Federal com características rurais, de área rural, né, crianças, portanto, às vezes filhas de pais que são agricultores, crianças que sabem plantar e às vezes nos ensinam a plantar, né? Então, bom, a ideia de ter esses atores como, de fato, interlocutores, né, para uma produção compartilhada de conhecimento. Bom, acho que esse é um aspecto, né, enfim, a gente tem outras referências também para pensar a ideia de colaboração, enfim, eu me resumo aqui, e
outros dois aspectos, né? Assim, a oportunidade também de a gente poder trabalhar não com a exposição, não com as exposições, mas com o acervo do museu, né? Essa foi uma escolha que essa situação de reformulação, de algum modo, nos possibilitou, né? E aí, enfim, a adoção das plantas, né? Enfim, das plantas no lugar de uma discussão ampla sobre, né, relações entre seres humanos e natureza, sobre problemas ambientais, enfim, que tem, né, a sua urgência, que eu acho que nos também pressionam de alguma forma, nos deu a oportunidade, de certa forma, de, digamos, ter o nosso próprio tema. Não no sentido de buscar uma autonomia para o trabalho da mediação, mas uma espécie de interdependência, né? Assim, de conversa em outro plano com, né, referências que, numa dinâmica mais tradicional do trabalho, né, estão sempre postas do lado, digamos, da arte, das instituições, da oferta institucional. Enquanto que para nós parece um deslocamento aqui, né, esse de pensar, de trabalhar ao mesmo tempo com referências que não só vêm da arte, né, do lado do museu, mas também dos repertórios dos públicos. Então, no fim das contas, quando a gente adota as plantas como mediadoras, né, é como se a gente, bom, quisesse, ao falar de plantas, falar ao mesmo tempo de públicos e de arte, né? E não, assim, tentando um pouco desmanchar, né, um funcionamento mais disponível em que a arte é sempre o começo e o fim da conversa, né? De uma conversa que passa pelos públicos. Bom, a gente aqui está tentando uma outra coisa em que, né, a conversa não só pode começar da arte, mas ela também pode começar dos públicos, né? Bom, esses são alguns aspectos assim que eu poderia destacar agora, mas vamos para a conversa com vocês e a gente se coloca, claro, à disposição e muito interessadas em saber o que é que vocês acham disso tudo. Olha, a Val está perguntando aqui no site, ficou curiosa por ouvir mais sobre como vocês tomaram as plantas como esse elemento teórico poético e catalisador da mediação. Val, falei por você aqui, mas quem quiser abrir o áudio e falar diretamente, tá bom? Ou então faça essa interlocução também, para quem prefere escrever. Bom, eu posso passar para a Viviane, porque a minha resposta seria assim, viu, Val? Depois de umas 3 noites sem dormir, num processo de condensação, né? Assim, de muitas ideias, a gente acabou chegando... Mas, Vi, bom, se você quiser comentar isso de outra forma. Não, eu ia também, eu fiquei pensando justamente nas noites sem dormir, achando esse tema que ele, tipo, ele é um catalisador mesmo, né, dos diversos temas que a gente está trabalhando no programa. Mas eu acho que talvez fosse uma boa falar da pesquisa, um pouquinho mais da pesquisa das plantas no acervo, né? Que a Lua entrou um pouquinho, né? E que talvez, bom, Lua, que está à frente também, né, da pesquisa, e a gente tem no acervo cerca de 1.400 trabalhos, né? E a gente, então, foi com essa lente de identificar se existem plantas no acervo. E aí a gente chegou, então, em 225 obras, que a gente acha que é muita coisa, e elas apareciam de diferentes formas, né? Como a Luan trouxe, né? A gente, tanto como material, né? Assim, a obra é feita de elementos da natureza, né? Como madeira, folhas, pólen, como vocês viram, ou como ideia, né? Quando a planta não está presente, mas a ideia está ali, como ausência ou como representação, né? E só que isso foi um primeiro processo, e aí a gente voltou
esse olhar novamente para essas plantas do acervo, pensando que histórias essas plantas nos contavam, né? E disso, então, a gente chegou em eixos, né, que foi estruturando assim os nossos processos de pesquisa que se desdobraram, então. Esses eixos são planta e sociedade, né? Então, pensando as questões da relação entre arte, sociedade, território, natureza, planta e indivíduo, né? Investigando aí essa relação entre sujeitos e natureza, né? Pensando o pessoal, o afetivo, né? Com as plantas, nesse momento que a gente percebeu também que com a pandemia, né, tem diversos relatos que as pessoas passaram a se relacionar mais com as plantas, né? E um terceiro eixo que a gente chamou de ecossubjetividade, né, Lu? Você pode falar bem aí que foi a idealizadora aí desse termo que a gente não encontrou, mas que junta essas duas palavras, né? Ecologia e subjetividade, para pensar aí a agência, né, das plantas sobre o ser humano. Então, eu não sei, Lua, quer trazer algum outro elemento sobre a pesquisa? Deixa eu só fazer um comentário, então, tentar dar uma resposta mais séria, né, para Val, porque eu acho que... Não, foi seríssima essa, eu estou muito feliz, eu vou dizer que, assim, eu estou acompanhando de longe, enfim, né, tantas coisas aconteceram nesses últimos meses, e eu fiquei esperando chegar esse dia, porque olhando de longe foi muito bonito, e entendendo, assim, um pouquinho cada dia, como que vocês trouxeram isso tudo. E eu fiquei curiosíssima de tentar entender em que momento foi que vocês... Eu vou dizer que eu acho um gesto de coragem trazer para dentro da mediação uma pesquisa que está espalhada por outras áreas, para a gente poder pensar estratégias, metodologias e tudo isso. É muito inspirador olhar o trabalho acontecendo, né? E eu fiquei curiosa porque eu realmente acho que é um gesto muito poético e teórico ao mesmo tempo. Não é qualquer coisa, né? Escolher planta, a gente está escolhendo a coisa viva que a gente tem mais dificuldade de entender, né? Alice está feliz, agora a gente sabe, né? Que elas sentem dor, que elas... tudo isso, né? Sim. Mas a gente não, até muito pouco era um grande mistério, essa outra temporalidade que tem as diferentes plantas, essa relação com o clima muito mais aguda do que a gente tem. Então, eu fiquei muito maravilhada e estava doida para ouvir vocês todos falarem disso. Eu posso, bom, antes de ouvir, olha só que sorte, ouvir uma pergunta do João Paulo na sequência. Assim, dizer muito rapidamente, porque a gente deveria ter começado o projeto em março do ano passado, né? E aí, enfim, veio a pandemia e o projeto ficou paralisado, assim, de forma indeterminada, né? Até que, bom, vocês todas devem lembrar, claro, né? Sem pressupor a experiência de ninguém, mas talvez ali naqueles primeiros meses a gente imaginava que isso ia passar logo, né? Seriam alguns meses apenas, né? E então, assim, quando depois de um tempo apareceu, né, a possibilidade que a gente, enfim, reformulasse o projeto para atuar de forma remota, né? Acho que a gente estava ali, né, muito imersos, né, nesse processo e a pergunta né, qual o papel do museu e da arte nesse momento, né, assim, de fato foi o ponto de partida, né? A gente com isso entendia que numa situação tão absurda, desproporcional, né? Assim, era razoável pensar que
que algum deslocamento fosse necessário, né? De todas nós, enfim, pessoalmente, da mediação, do museu, das práticas artísticas, né? O que é que a gente, enfim, pode fazer nesse momento? É um momento que inverte, transforma as prioridades, né? E aí, aos poucos, a gente foi chegando nisso, assim, entendendo que havia questões de saúde que precisavam ser consideradas, né, que havia uma relação entre pandemia e destruição da natureza, né? Aos poucos também a gente começa a perceber outras instituições evocando ideias semelhantes, assim, né? Um museu que lembra da sua história com os jardins e coisas do tipo, assim. E sim, uma hora as plantas, nesse processo de muito condensado, né? Assim, de ter que condensar essas referências diversas, foram surgindo, assim, né? Como uma possibilidade de... É claro, assim, isso nos chama, nos pede, nos cobra um envolvimento com coisas que a gente não conhecia, né? Assim, mas eu acho que até aí, enfim, é bom assumir que é uma situação que nos desprepara a todas e que a gente também precisa se transformar no processo, né? E a gente, claro, aí conhece um universo, né? Acho que as plantas hoje, dá para, assim, agora, né, retrospectivamente, dizer, né, que elas têm se tornado cada vez mais importantes para várias disciplinas, né, para antropologia, para filosofia, né, as artes têm a sua relação antiga, né, com a natureza, enfim. Enfim, uma hora a gente começa a ver planta em todo lugar. Eu fico curiosa para trazer o João Paulo aqui para essa conversa. João Paulo, você quer perguntar e entrar aqui na... Eu fiquei rapidamente pensando também na pandemia, como na esfera privada a gente também foi até um núcleo de saúde, assim, para a gente aguentar a reclusão, né, essa relação com as plantas e com a arte, né, como elas se tornaram, assim, evidentemente importantes, né? Mas, enfim, não vou começar a falar, senão o João Paulo não fala. Vai, pode fazer sua pergunta ou seu comentário. Tá bom, obrigado, Tati. Boa tarde, pessoal. Muito inspiradora ouvir vocês, de verdade. João Paulo é o João. Sou eu. Na verdade, a minha pergunta ela tem um pouco a ver com a pergunta que a Val fez agora há pouco para vocês, porque a Viviane falou, né, que vocês se dirigem ao acervo do museu usando as plantas como esse óculos, né? Então, vocês, como um projeto patrocinado via lei, já se dirigem a um acervo que está disponível no museu, mas com um ponto de partida ou uma tomada de posição que vocês, como projeto, já tinham previamente. E aí eu queria perguntar, eu não sei, talvez seja uma pergunta mais ou menos retórica, tá? Mas eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, que é o seguinte: como que um educativo toma, o que ele escolhe para tomar uma posição? Porque são as plantas, mas poderia ser outra coisa. E como que vocês, como educativos, se relacionam com a instituição, trazendo para eles essa tomada de posição, esse ponto de partida que já era de vocês? Queria ouvir um pouco da experiência de vocês e o que vocês aprenderam nesse processo. Essa relação instituição, tomada de posição de vocês como educativa, né? Enfim, um pouco sobre isso. Tá clara, João. Obrigado pela pergunta. Caio, posso só complementar só uma coisinha na pergunta do João? No fundo do meu coração, eu queria, já que o João chegou onde chegou, eu queria entender se alguém estranhou, em alguma instância, se vocês foram questionados sobre essa escolha, que não é uma escolha óbvia, nem uma escolha simples, né? Que a gente consegue, teoricamente, trazer, e a gente sabe, enfim, né? Quando a gente está organizando e construindo sentidos, a gente consegue justificar coisas, mas muitas vezes uma delicadeza e uma sutileza de algumas escolhas que a gente faz, institucionalmente, às vezes elas são um pouco difíceis
de serem percebidas, entendidas, né, na sua potência. Então, eu acho que quando eu escuto o João, eu entendo melhor ainda o que eu queria saber. Sim, não, nenhum problema de falar sobre isso. Vocês querem comentar, Lua, Viviane? Eu posso começar e eu acho que ia ser bom também ouvi-las, porque esse tema, né, como o Caio falou, foram algumas noites sem dormir, mas foram meses da gente pensando nesse novo contexto mesmo, né, e juntando referências. E aí eu acho que nessas referências que a gente foi juntando e acumulando mesmo, a gente foi compondo esse corpo de sentidos e argumentos que fundamentavam essa ideia, né? E sendo, né, acho que esse é um ponto importante mesmo, sendo um projeto apoiado, né, proposto por um edital público, por um fundo público, que a gente submete o projeto e aquilo que a gente propõe ao que a gente tem que responder, né, não tem... é diferente de uma lei de incentivo, né? Eu acho que é importante ter esse entendimento dessa diferenciação, porque no momento que tem a necessidade de reformulação do projeto, porque o que a gente propôs foi para a dinâmica presencial e agora ia ser todo ele para a dinâmica virtual, essa chave das plantas como tema para a pesquisa do acervo foi, por isso que eu comecei com isso, porque foi a chave para a conversa com o museu, que precisava do aval do museu para que o projeto reformulado repassasse pela comissão da cultura que avalia o projeto, a proposição de reformulação, né? Então a gente montou mesmo uma apresentação para o museu, juntando essas referências que davam esse significado nesses diferentes eixos e, de fato, o ponto de partida foi a pesquisa no acervo, que aí a gente, lógico, amplia para essas possibilidades, né, e relações com os diversos outros temas, né? Então, eu acho que eu posso ir passando para a Lua, para a Geo, que se quiserem complementar também nessas percepções, né, da conversa também com o museu, que desde o início entendeu a proposta e tem essa sensibilidade de entendimento do educativo, da importância do educativo, e o entendimento de que, sendo um edital, um projeto apoiado com edital público, tem a sua autonomia para essa decisão, entendeu? Sim, eu acho que eu já daria uma desviadinha da pergunta, porque ela é estranha para a equipe de mediação também, né? A escolha dos mediadores não parte da aproximação com as plantas, ela parte das diversas formações, né? E aí, geralmente, a gente que trabalha com mediação cultural, a gente está acostumado a partir da arte para conversar sobre outros temas, né? Então, para a gente também é uma virada muito... Eu diria que não confortável, porque ela movimenta a gente a olhar para um outro ângulo. Então, a pesquisa ela começa a acontecer também, eu sinto, a partir dos nossos estranhamentos, né? Então, a gente começa a questionar coisas que são do cotidiano, dessa linguagem da arte, mas também da educação ambiental. E aí a gente começa a se perguntar o que é educação ambiental, o que é natureza, o que são plantas. Então, essa virada, né, ela acontece também com a equipe de mediação. E aí o que eu acho que é muito interessante nesse lugar estranho é que a gente se coloca nesse lugar também da pergunta. Então, todos os passos, eles vêm mais carregados de perguntas do que de respostas. Então, quando a gente convida uma pessoa para um webinário, não é porque a gente tem domínio sobre aquele tema que esse convidado ou essa convidada vai trazer, é porque a gente quer saber, a gente quer continuar conhecendo, a gente quer continuar se aprofundando.
E aí, cada passo, cada ação vem aprofundando um lugar da nossa pesquisa. Então, são os materiais educativos, é o material educativo, é a ação com o coletivo Filhas da Terra, que é um coletivo de educação popular, de educação ambiental aqui da Ceilândia, que é uma das maiores cidades aqui do DF. É a ação de cartas. Então, cada ação vai nos levando para perguntas que vão nos levando à pesquisa, que vão nos levando ao estranhamento sobre questões relacionadas à natureza e que vão mexendo, inclusive, com a nossa relação com a natureza, né? Há pouco tempo atrás, a gente começou a se perguntar se a nossa ação, se a nossa atuação, ela se relacionava diretamente com não humanos, né? Com essas expressões da natureza vegetal. E aí, bom, ficamos pensando, e aí, de repente, a gente chegou no lugar de que sim, porque a partir do momento em que a gente vem se aprofundando sobre a natureza e vem conversando sobre essa existência que que em um momento essa vida urbana já leva a gente a olhar como paisagem, a gente começa a se aproximar das plantas, né? Já não só na pandemia, não só durante o período mais crítico do isolamento social, mas a gente manteve isso. Então, a gente começou a perceber na equipe que mais pessoas começaram a cultivar plantas, que a gente tem cuidado melhor das plantas, que a gente tem começado a trocar, por exemplo, figurinhas sobre banho, sobre propriedades medicinais, sobre plantio. Então, essa rede se fortalece nesse sentido também, né? Então, eu acho que é um estranhamento de todos, mas é esse estranhamento que que dá o gás, que dá o movimento para a coisa, assim. Tem sido um processo interessante. Tem sido um processo bem rico para a gente. Olha só, João, assim, enfim, ótimo ouvir o desvio da Giovana, né? Porque acho que, claro, as mediadoras podem ter outras percepções, né? E, enfim, isso também me faz dizer que, por exemplo, a gente tem uma mediadora que é a Priscila, que tem formação justamente em ciências da natureza, né? Então, assim, isso também interfere na própria composição, né? Assim, de quem a gente desejou que pudesse trabalhar no projeto. Mas, assim, rapidamente, eu acho que a ideia não seria a de, reivindicar que a mediação pudesse fazer curadoria, né? Muito embora, quem sabe, a gente já tenha uma exposição, assim, no nosso repertório, né? Mas, sim, eu acho que poder dizer que a mediação não é só o lugar de divulgação, né, de entrega, enfim, de experiências compartilhadas em outros lugares, né, nas práticas artísticas, curatoriais, institucionais. A mediação pode ser um lugar, sim, que comparece, né, nesse processo com as suas próprias questões, sem rivalidade, né, com as outras instâncias, né, mas sim com alguma com alguma ideia, com uma outra ideia de interdependência, né, entre as diferentes instituições, instâncias aí, né, em relação nesse lugar, né, enfim, entre o museu e a cidade, né, entre a arte e os públicos, etc. E tal. E, assim, é claro que isso só foi possível, tanto eu diria, né, pelas circunstâncias de financiamento do projeto, também pela pandemia. Eu acho que abriu uma situação, né, inédita, assim, né, eu acho que de avaliação mesmo do que a gente apresentou como reformulação. Agora, nesse processo todo, a gente teve sempre muito apoio da direção do museu, né? Queria mencionar a Sara Seilert, né, que é a atual diretora do museu, que é quem tem nos acompanhado nesse processo. A gente dela só teve apoio, né? Então, assim, eu acho que isso é mesmo uma sorte, né? Bom, enfim. Eu queria só ressaltar aqui que tem uma pergunta no chat que acho que pode dar um pano para a manga aí, e que a gente tem mais uns 15 minutos, né? A Maria Fernanda, ela gostaria de entender melhor sobre a parceria de vocês com a Escola do Parque, com a Escola Parque.
se a relação com o trabalho do educativo já havia se dado antes, ou se foi através desse trabalho que a parceria se iniciou. E como esse trabalho reverberou nos professores, e como vocês imaginam sustentar esses encontros e fazer eles participativos. Pode fazer depois uma pergunta, Beatriz. Vamos ver o que eles vão complementar sobre isso. Essa colocação da Maria Fernanda. Ah, sim, desculpa. O Lua, quer começar? Você é a próxima da fila. Mas eu acho que essa resposta a Vivi pode dar melhor. Eu posso dar a segunda parte da pergunta. A Vivi começa e eu termino. Pode ser, então, Lua. Bom, a parceria com a escola, ela se deu com o início do projeto, né? Eu acho que isso é importante, é um projeto com início, meio e fim. Ele começou em fevereiro, os encontros com a escola, e o projeto se encerra em novembro, né? E desde fevereiro a gente tem tido encontros regulares com os educadores da Escola Parque, e isso vem de uma... Eu conhecia a vice-diretora da escola, então já tinha alguma relação com ela, mas a gente nunca tinha, né, assim, o programa é um projeto novo, então foi uma relação nova construída mesmo entre educadores da Escola Parque da Natureza e os educadores do programa educativo. E nesse trabalho, eu acho que foi interessante que a gente teve um encontro de apresentação do material no dia 31 agora, e a gente teve um relato, né, da Mirelle, que é uma das educadoras, e agora a gente também fez um episódio da Rádio Educativa contando dessa parceria, e eles passaram por um processo de reflexão sobre a parceria, né? E a gente teve dois encontros presenciais. E foi nesse primeiro encontro presencial que muitos dos educadores conseguiram entender toda a proposta, conseguiram ver a materialidade da proposta, entender o material em si e poder pensar em como experimentar o material. Então, assim, essa plataforma, né, os nossos encontros virtuais, por mais que a gente tivesse esses momentos de pensar conjuntamente, de eles apresentarem a escola para a gente apresentar o programa para eles, a gente desenvolver o coco, eles se apropriarem do coco, da árvore perguntadeira, aplicarem o coco com as crianças, receberem as respostas, analisar as respostas conjuntamente, a gente conversar sobre as respostas e pensar essas conexões, foi só no momento presencial que muitos deles falaram, agora eu entendi, né? E o relato, assim, a gente foi experimentar na escola, no INCRA 6, o material, e nessa experimentação, a direção pediu que a gente fosse de novo, porque só metade da escola, só 60 crianças tinham experimentado, brincado, né, a atividade da fauna mágica. E a gente não podia, porque a gente já tinha um compromisso na terça-feira seguinte. Aí a escola assumiu e falou, não, a gente vai. E eles desenvolveram a atividade só entre eles, né? A gente não estava junto. E nesse momento, então, a Mirelle relatou assim como foi rico de aprendizado para eles também, né? Não só o momento que estava conjunto de colaboração, que foi conjunto a experimentação, ora a gente assumia mais à frente da conversa com as crianças, ora eles assumiam, como nesse segundo momento que eles estavam lá sozinhos experimentando o material também. E, enfim, e a gente parte... É lógico que esse conhecimento, né, essa experiência que eles têm com educação ambiental é algo que
só soma nesse processo, né, para a gente. Sim, e aí eu acho que são escolhas, né? O Caio falou sorte em relação à Sara, mas eu diria que são confluências mesmo, assim, né? Uma confluência da Vivi já tem essa relação com a Simone, porque já tem 9 meses para fazer tudo. Se a gente tivesse que pesquisar uma escola da natureza, começar a iniciar uma relação, né? Tipo, chegar muito, muito sem nada, a gente talvez não ia ter tempo, literalmente, para construir o material todo, assim como a gente faz. Então, rolando essa confluência, a gente está ter uma ponte aberta, né? Mas que ainda está, claro, não está estruturado, não está nada. A gente constrói essa estrutura para essa ponte aí, de madeira, digamos. Mas, de fato, é uma confluência, assim. E aí, em relação a como reverbera para eles, eu acho que reverbera do lá do jeito que reverbera de cá, sabe? Eu acho que é uma coisa que vai e volta o tempo inteiro. O tanto que a gente é afetado pela essa relação, é o mesmo tanto que eles são afetados por essa relação também, sabe? E tudo, apesar de alguns professores só entenderem muita coisa no presencial, também haviam alguns que estavam completamente engajados desde o começo, participando de todas as ações que a gente tinha para além do material, por exemplo, né? Tipo, por exemplo, as horas de conversa que a gente faz, os webinários, né? Então, e dando feedback sobre ações outras do programa. Então tem esses dois lados, assim, né? De que existe um engajamento mesmo dos professores com o programa. E a gente agora está fazendo a rádio, a gente nomeia enquanto rádio, episódios de podcast, né? Mas a gente faz essa escolha política de trazer a partícula do rádio mesmo, né? A nomeação do rádio, em que a gente conversa com os professores e que a gente traz os professores para a roda, que escuta a voz deles, né? Que a gente escuta um pouco da dinâmica com que eles trabalham e entende um pouco da dinâmica da EPN-Braz a partir da voz deles. Um segundo episódio, a gente pretende trazer as crianças também conversando com a gente, né? As crianças relatando como foi experimentar o material. Então, essa relação, ela é muito... É a rede que a Vivi traz no começo, assim, né? Uma rede feita por muitos para muitos. Gente, tem duas pessoas que gostariam de falar, né? De perguntar aqui no chat. A gente tem só mais alguns minutos, 10 minutos. Então, eu acho que essas pessoas podiam falar, a Amanda, né? A Amanda e também a Beatriz. Eu acho que a Amanda, ela fez uma colocação anterior, Beatriz. Então, se ela quiser falar agora, aí acho que a gente pode ir se encaminhando para o final. Infelizmente, né, gente? Porque é muito bonito, assim, ouvir tudo. A gente está aparecendo? Sim, sim. Nós somos a equipe aqui do Museu de Artes e Ofícios Educadores, né? Está aqui a Amanda, mas está a Gabi, o Igor e eu sou a Rafaela. A gente assistiu aí a palestra, né, de vocês, achamos bem legal. A gente queria compartilhar que a gente teve até um início aí de uma oficina, né, que a gente fez. A gente tem um jardim aqui nos cantos, né, que a gente chama de Museu de Artes e Ofícios. E aí a gente fez uma plantação com crianças, né? Super legal ver a relação que as crianças têm com a terra, né? Com o plantar, né? Então foi super legal. Mas a gente também estava querendo implementar melhor isso aqui dentro do nosso educativo, então foi muito importante ter a palestra aí com vocês, né? E ver um pouquinho das experiências que a gente consegue construir, né? A Gabi, que é da geografia aqui, ficou assim, já com ideia para fazer programas, então foi muito bom. Quer falar alguma coisa, Gabi? Então, eu acho muito interessante, né, esse tipo de proposta, justamente porque a gente consegue interligar muito a agricultura com a natureza, né? Então, trazer um pouco de sistemas de agroecologia, né, que são fontes aí de alimentos saudáveis, com segurança nutricional, é muito importante. Então, trazer não só crianças, né, mas próprios agricultores para esses ambientes também. Então, eu pensei sobre isso também. É isso, pessoal. A gente só queria compartilhar mesmo um pouquinho com vocês. Parabéns. Obrigada, Amanda. Obrigada a vocês. Beatriz. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz, sou professora, estou encantada com essa maneira que vocês desenvolveram o projeto,
pensando a partir das crianças, né? Eu estou com um projeto encaminhado, já mudei tudo, vou mudar inspirado em vocês, eu juro que eu dou a referência. Eu sou professora de tecnologia e eu fiquei, assim, muito curiosa, embora vocês tenham falado que foi muito difícil implementar, e agora na última resposta vocês disseram que o presencial foi muito fundamental para sedimentar o projeto, eu vi muita foto, muito vídeo, muito registro, e fiquei muito curiosa em saber como é que foi essa relação de preparação com os professores, o que vocês implementaram, ou o que vocês criaram de interface para ter tanta produção, porque por mais que vocês digam que foi desafiador, a gente vê muita coisa incrível de um trabalho muito sensível, e os registros mostram isso, né? As fotos, o vídeo do início da apresentação, onde a menina narra ponto a ponto, e eu queria saber, então, como é que foi essa construção, que talvez vocês não tenham percebido, mas também foi algo metodológico que vocês fizeram. Eu queria saber como é que foi a parte não tão desafiadora e desafiadora também de usar a tecnologia nesse contexto novo aí da pandemia. Essa é a minha pergunta e obrigada. Eu vou responder uma partezinha e aí a gente compartilha essa resposta. Sim, eu acho que é um desafio para a gente também, está sendo mediado por uma tela de computador. Então, foi um processo que é um processo constante, a gente também está aprendendo. Então, mas o que eu acho como resposta é a gente encontrar, e aí a palavra é encontro mesmo, né? A gente vê a escola como uma interlocutora qualificada, porque foi só a partir disso que a gente conseguiu, de fato, construir juntos. Então, as dificuldades de cá eram compartilhadas com os educadores, as dificuldades de lá eram compartilhadas com a gente, e aí foi esse processo, essa mistura, essa coisa mesmo conjunta, e aí até dificuldades de acesso mesmo. Foi que possibilitou que as coisas fossem construídas e é muito engraçado, porque elas não estão terminadas, né? O material educativo, ele é uma coisa, mas a gente tem... o material educativo abre para a rádio educativa, abre para relações que vão se desembocando em outras questões, que aí o nosso desejo é também dar continuidade. Mas, em resumo, eu acho que é isso, assim, a gente entender a escola como esse interlocutor qualificado e aí, a partir disso, a gente abre um espaço para muitas riquezas, assim. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Sim, e aí, Gê, eu me lembro de uma coisa que a Simone, que é professora da EPN Brás, trouxe para a gente, de que, a partir da visão dela, mas que eu concordo, que só tem tantas respostas e tantos retornos, porque a gente se coloca também. A gente constrói o coco da árvore perguntadeira, e Giovana e eu cantamos o coco da árvore perguntadeira. A gente constrói material educativo, a gente improvisa. A gente constrói material educativo e a gente fotografa as imagens, né? A gente produz ele fazendo. Então, a gente fez a fauna mágica, a gente fez o catavento. A Giovana está plantando a batata doce na casa dela, já está tomando a casa dela todinha, né, Gil? Então, a gente também se coloca. Eu acho que essa infância as crianças perceberem que os adultos brincam, e aí elas também brincam, porque a brincadeira já foi começada, né? A gente não está jogando para elas apenas. A gente está junto com elas, então a gente também brinca. É só isso. E a nossa brincadeira chama os educadores da EPN Brás para brincar também. Então, todo mundo tem que colocar a cara no som desse processo, em todos os sentidos. Eu só queria, assim, trazer mais alguns elementos sobre essa pergunta que foi bem interessante, né? Porque a gente teve que se deparar e pensar a cada momento, né? Qual é o melhor meio de compartilhar, de fazer a pesquisa. Vamos fazer um áudio, que é mais fácil de compartilhar. E aí a escola pega e fala assim, olha, mas isso tem que ser acompanhado de uma orientação pedagógica para que eles entendam quem são vocês, o que a gente está querendo. E também pegam o textinho das perguntas e transformam aquilo em arte, né? O texto da árvore perguntadeira. Então, eu acho que tem aí também essa dimensão de colaboração, pensando qual é a melhor forma
das crianças e seus familiares acessarem esse material. E aí, para a dinâmica da experimentação, também é muito importante essa dimensão da tecnologia, do registro e do compartilhamento dessas imagens, áudio, porque para a gente a experimentação do material é tão importante, aliás, é mais importante talvez do que o material, né? Assim, é tão importante quanto a gente ouvir e saber dessa experimentação, né? E o registro é a forma que a gente pode acompanhar e ter esse processo, né? Então, na nossa experimentação no INCRA 6, a gente se organizou assim, tinham os educadores que brincavam né, que se colocavam junto, brincando com as crianças e orientando ali, né? Tinham os educadores que estavam só no cuidado por conta da pandemia, né, com álcool, sabendo, passando álcool nos materiais que as crianças, né, pegavam. Então, tinha essa dimensão toda do cuidado e segurança. E tinha, em cada grupo, uma pessoa só no registro e documentação disso, né, entendendo aí essa base nossa e interesse da mediação como prática documentária e isso ser um material tão importante para a gente nesse processo de pesquisa. É muito bonito mesmo. Vocês gostariam, Caio, gostaria de comentar alguma coisa mais? A Giovana, a Lua, Vivi? Eu podia, bom, aí a gente vai, né, respondendo a Beatriz em camadas, né? Mas, assim, eu acho que essa pergunta, ela é importante porque a gente não pode dar, na minha opinião, né, assim, de barato essa migração, né, do presencial para o digital, no caso, né, do trabalho de mediação, porque eu acho que as condicionantes aí, né, nesse processo de, bom, vamos chamar de digitalização, elas são outras, né, são muito outras. Eu fiquei, se a Valquíria ainda está aqui ouvindo a gente, lembrando muito assim da tese da Valquíria, porque ela faz uma descrição assim, né, do que vinha sendo a mediação, e eu acho que nesse momento, assim, boa parte desses saberes, né, que estão por exemplo, dos saberes da mediação, né, que estão, por exemplo, muito ligados à ideia de diálogo, muito ligados à presença do corpo no espaço, né, enfim, à configuração dos grupos em roda, tudo isso não se transfere imediatamente para quando a gente começa a trabalhar aqui, né, assim, mediados por essa tela. Então, assim, esse processo não sugere apenas a possibilidade, né, de a gente conversar com, enfim, um público, né, deslocalizado geograficamente, o que, é claro, acaba acontecendo, mas, assim, ter que lidar, bom, né, a gente, claro, convida as plantas como não humanos importantes para o trabalho, tem que lidar com o coronavírus como não humano também, aí, inevitavelmente, né, mas os algoritmos também tem uma mão muito pesada, né? Assim, eu acho que a atração nessas plataformas, né, para que o trabalho que gostaria de funcionar como diálogo, como colaboração, como participação, seja apenas, né, delivery de informação, delivery de conteúdo, busca por engajamento, enfim, tudo isso passa a condicionar de uma forma, né, incontornável o trabalho, né? Então, assim, acho que, enfim, tem muitas questões aí, né? A expansão do digital que a gente vive hoje, né, com a pandemia, acho que tem que ser pensada também com muito interesse pela mediação. Acho que também, de algum modo, mediação tem parentesco com mídia, com mediatização, enfim, acho que tem um lugar aí de problemas, né, também para ser pensado pela mediação que a gente não pode desconsiderar. Lua? Eu só queria trazer que a gente está nesse processo de receber, né, resposta sobre o material, e aí eu coloquei aqui no chat o link que dá acesso para baixar o material, e nós criamos também um grupo do WhatsApp com educadores que têm interesse em experimentar o material.
Então, também coloquei o link aqui no chat para quem quiser entrar nesse grupo e conversar mais sobre o material e também depois trazer as experiências de como foi utilizá-lo, né? E agradecer. Muito grata pelo convite. Eu acho que é uma ótima oportunidade de continuar essa conversa, né, Lua? Tipo, agora nosso tempo se esgotou, né? Mas essa conversa pode continuar através das mídias, né? Das redes aí, desse material que vocês criaram. Eu super agradeço também. É perceptível, assim, as sementes voando e a polinização que vocês estão fazendo, né? Com o projeto, com os públicos, comunidades, entre os educativos, nessa troca, né? E dessa forma eu agradeço a partilha, a presença de vocês que já estiveram tão próximos, né, do programa CCBB Educativo também, seja como convidados, coordenação, educadores, e assim dando continuidade, né, às pesquisas que são individuais e coletivas também, né? E acima de tudo coletivas, né? E agradeço imensamente assim, a presença de todos e de vocês também. Espero vê-los em breve presencialmente. Alguém quer comentar alguma coisa também? Não pultem as crianças de brincar na natureza. Essa é uma fala final. Obrigada, obrigada. Obrigada, gente.